Você se considera uma pessoa preocupada com aquilo que os outros podem pensar, falar ou fazer a seu respeito quando você tem que tomar uma decisão? Ou quando tem que se posicionar diante de uma determinada situação? Te pergunto isso porque é justamente sobre esse tema que o Evangelho desse domingo, que já está aí se aproximando, vai nos fazer refletir. Eu sou o Padre Fernando, sou missionário do Sagrado Coração e te dou as boas-vindas para mais um vídeo da série Comentário ao Evangelho do Domingo. Mas antes de falarmos do Evangelho desse domingo, seria interessante a gente parar um pouquinho para refletir sobre uma outra celebração que terá lugar nesta sexta-feira. Eu estou me referindo à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o que para nós, como para toda a igreja, é um dia de alegria. Mas para a gente em especial, para nós que somos missionários do Sagrado Coração e para nós que estamos aqui no Santuário do Sagrado Coração, em sufrágio das almas, é ainda mais especial celebrar o coração de Jesus. Então, antes de falarmos do Evangelho desse domingo, vamos falar um pouquinho a respeito da festa do Sagrado Coração e também do Evangelho que ouviremos nessa ocasião. Bom, quando nós falamos de Sagrado Coração, acredito que na sua cabeça vem imediatamente aquela imagem de Jesus com o coração para fora do peito, com uma chama em cima do coração e o coração cercado de espinhos. Esta imagem, da qual nós temos lembrança, se refere à aparição de Jesus a Santa Margarida Maria, que deu origem à celebração desta festa que celebraremos na sexta-feira. Bom, quando nós falamos de festa do Sagrado Coração, nós não estamos falando de uma data fixa. Você já deve ter notado, a gente fala, por exemplo, que junho é o mês do Sagrado Coração, mas não tem uma data fixa, né? Não tem um dia do ano específico. Essa data muda conforme muda a data da Páscoa. Porque vejam bem, a festa do Sagrado Coração, quando foi instituída, ficou definido que ela seria celebrada sempre na sexta-feira da semana seguinte à festa de Corpus Christi. E a festa de Corpus Christi, por sua vez, ficou instituída que seria a quinta-feira depois da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade é o domingo seguinte à festa de Pentecostes. Então, no fundo, tudo se refere à data em que se celebra a Páscoa. Como que faz para calcular a data da Páscoa? Esse é assunto para um outro vídeo, né? Mas, enfim, para nós é importante saber disso. A festa do Sagrado Coração é sempre a sexta-feira da semana seguinte a Corpus Christi. Pode observar, todo ano. Celebrou Corpus Christi, que é uma quinta-feira, na sexta-feira da semana seguinte é a festa do Sagrado Coração. Pois bem, eu dizia agora há pouco que a imagem que nós temos na nossa mente de Sagrado Coração, ela está muito ligada à aparição de Jesus a Santa Margarida Maria. Essa religiosa francesa teve uma visão de Jesus em que ele mostrava o próprio coração para ela, dizendo que era um coração que estava em chamas de amor, mas ao mesmo tempo estava ferido pela indiferença da humanidade a esse mesmo amor. E ele então fez uma série de promessas que a gente ficou conhecendo como as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. Contudo, o Sagrado Coração de Jesus não se resume a Santa Margarida Maria, a aparição, né? Antes de Santa Margarida Maria, Jesus já tinha coração. E quando a gente fala a respeito do coração de Jesus, a gente está falando a respeito do amor com que Deus nos ama e do amor que Ele pede que nós tenhamos uns pelos outros. O coração, para a nossa cultura, é símbolo do amor. Pois bem, quando vemos essa imagem de um Deus que tem coração, nós devemos ser transportados para aquela afirmação que São João Evangelista
na sua carta, no capítulo 4, versículo 16, faz a respeito de Deus. Deus é amor. De uma pessoa muito ruim, a gente pode dizer que essa pessoa não tem coração. A gente às vezes até fala assim, ih, fulano não tem coração. De Deus a gente não pode falar isso. Nosso Deus tem coração, nosso Deus é amoroso. Então, quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós nos deparamos com um Deus que desde o primeiro momento se mostra amoroso, se mostra cordial. Em primeiro lugar, com o povo de Israel, e depois em Jesus Cristo, chegada a plenitude dos tempos, ao assumir um corpo igual ao nosso, Deus toma um coração humano em Jesus Cristo com um objetivo: nos ensinar o jeito certo de a gente usar o nosso próprio coração. Olhamos para Jesus e vemos um homem que o tempo todo está sendo cordial, o tempo todo acolhe, o tempo todo age com misericórdia, mas que pede que nós aprendamos dele a ter um coração assim, aprendamos a amar como ele amou, e assim nos deu o seu mandamento, que é amar a todos como ele amou. Aprender a ter um coração igual ao coração de Jesus tem que ser o objetivo de nossa vida. Viver como ele viveu, amar como ele amou. Pois bem, Santa Margarida Maria deu destaque, né? Colocou um holofote sobre essa revelação que vem desde lá do Antigo Testamento e que aparece no Evangelho de uma maneira maravilhosa. Nosso Deus tem coração. Pois bem, essa festa ficou instituída para a igreja inteira a partir das visões dela, mas nos convidando a voltar a essa verdade fundamental da nossa fé, que Deus é amor. E com esse espírito, então, que nós ouviremos nesse ano A, né, nesse ano em que a gente ouve o Evangelho segundo São Mateus, nós ouviremos esse trecho que é curtinho, eu não vou lê-lo inteiramente, mas você pode ver na sua liturgia ou procurar na Bíblia. É Mateus 11, 25 a 30. Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 30. É o texto conhecidíssimo nosso em que Jesus diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Bom, é um texto muito bonito e que deu origem a uma oraçãozinha que eu acho das mais bonitas, que é: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, né? Em que pedimos a graça de ter um coração que nem o coração de Jesus. Mas nesse texto de hoje, é bom a gente tentar entender o que significa a palavra jugo em primeiro lugar. Porque muita gente sequer sabe o que significa isso. Se você já esteve na roça alguma vez na sua vida e nessa sua ida você já viu um carro de boi, que em alguns lugares ainda existe, né? Você deve ter observado que a pessoa que vai em cima do carro de boi, qualquer coisa dá um Google aí, coloca no Google e procura. O carreiro, né, aquele que está em cima do carro de boi, ele vai controlando os bois que estão puxando o carro de boi através de uma peça de madeira que está no pescoço do boi. Essa peça que fica sobre o pescoço do boi e que serve para o carreiro guiar o boi, mas também serve para ligar o boi à carroça, né, é onde engancha ali a carroça, né, o carro de boi no pescoço do animal. Essa peça de madeira que é o tal do jugo que Jesus fala. Em alguns lugares conhece por canga, cangaia, varia, né, de região para região. Pois bem, quando Jesus fala para nós tomarmos o jugo dele, porque o jugo dele é suave, ele não precisa a gente pensar muito, mas ele está pondo em destaque então que tem um outro jugo que não é suave. Se o dele é o suave e a gente tem que pegar o dele,
Então a gente tem que libertar-se de um outro jugo. E qual é o outro jugo de que Jesus está falando? Ele estava se referindo às centenas de mandamentos que os fariseus exigiam que o povo vivesse, e muitas vezes exigiam isso com uma certa hipocrisia, porque eles mesmos não viviam em algumas situações, né? Mas que eram os mandamentos que estavam previstos na Bíblia e mais outros tantos que eles tinham ido criando ao longo dos séculos. De maneira que se formou um corpo de 613 mandamentos em que tudo era pecado. Então, veja bem, eu já falei isso num outro vídeo, né? A gente hoje tem dificuldade para decorar os 10 mandamentos. A gente sequer sabe quais são as bem-aventuranças, né? De memória. Agora você imagina um povo que tinha que viver 613 mandamentos, dificilmente ia guardar todos eles na memória, então teria que saber ler para vivê-los todos, né? Mas uma população que era analfabeta. Então, é bom a gente olhar na Bíblia quando estiver tempo. Veja lá em João 7, se eu não estou enganado, a conversa de Nicodemos com os chefes dos fariseus. Os chefes dos fariseus falam, olha, falando para Nicodemos, né? Essa gente está seguindo esse aí, achando que ele é profeta, mas essa gente é maldita porque não conhece a lei. Estuda e verás que não há profeta na Galileia. Essa gente é maldita porque não conhece a lei. Olha a cabeça dos chefes religiosos no tempo de Jesus. Chamava o povo de maldito porque não conheciam esses 613 mandamentos, porque muitos eram analfabetos, porque eram incapazes de guardar todos eles na memória. Então olha o peso que havia sobre o povo, de serem considerados malditos, porque não davam conta de viver isso tudo, porque sequer sabiam desses mandamentos, dos quais a maioria tinha sido inventado pela cabeça dos próprios fariseus. Era uma canga, era um peso sobre as costas deles. Então Jesus os convida a uma libertação. Aprendam de mim, aprendam do meu coração, aprendam o meu jeito e tomem sobre vocês o jugo que é suave. Que jugo suave? Ora, o mandamento do amor. Jesus substitui todos aqueles 613 mandamentos por um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, resumido em uma única palavra, a única lei para Jesus Cristo é amar. E amar a todos, amar sempre. Um único mandamento. Aí é fácil decorar, né? Jugo suave, portanto. Não diz que é fácil de viver, mas de lembrar com certeza é. Amar sempre. Esse é o jugo de Jesus. E é isso que a gente tem que aprender do coração dele. Ser devoto do coração de Jesus vai, portanto, muito além de nós termos a imagem dele entronizada nas nossas casas. Ser devoto do coração de Jesus é procurar ter um coração que nem o dele. Agir do jeito que ele agiu. Aí sim a gente está sendo verdadeiramente, inteiramente do coração de Jesus. E eu termino a fala a respeito dessa festa lembrando de uma coisa que aconteceu numa comunidade já tem alguns anos. Não foi comigo não, né? Mas foi com outro padre. Um rapazinho da catequese se aproximou do padre, era mês de junho, mês do Sagrado Coração, e tinha lá na igreja um altar em que estava a imagem do Sagrado Coração. O menininho olhou para aquela imagem e achou muito esquisito e foi atrás do padre e perguntou a ele assim: padre, por que o coração de Jesus está para fora do peito, sendo que o coração de todo mundo está para dentro? Por que o dele é diferente? O padre ouviu aquilo, coçou a cabeça e achou que era mais inteligente devolver a pergunta para que a criança mesmo respondesse, né? Então ele disse ao menininho: ok, mas por que você acha? Qual que é a sua opinião? Por que você acha que o coração dele está para fora do peito? O menino também coçou a cabeça, no final das contas virou para o padre e falou assim: olha, eu acho que está para fora porque o coração dele não cabe no peito.
Aí o padre ficou pensando, e não é que esse menino está coberto de razão. O coração de Cristo era um coração que não cabia no peito. Das pessoas muito bondosas a gente fala isso também, né? Fulano tem um coração que não cabe no peito, de tão bom que é. Queira Deus que a gente consiga ter um coração tão grande que não caiba no peito, que nem o coração de Cristo, para com relação a toda a humanidade, que nós amemos como Ele amou. Bom, poderíamos ficar aqui falando sobre o coração de Jesus até cansar, mas vamos agora falar a respeito do Evangelho do domingo, que já se aproxima, o 12º do tempo comum. O texto que nós ouviremos é tirado do Evangelho segundo São Mateus, também do capítulo 10, versículo 26 ao 33. Perdão, eu falei também de Mateus 10, mas aqui. Mateus 10, 26 a 33. Estou ficando doido. Esse Evangelho, nós ouviremos ele agora e em seguida vamos comentar e tendo presente aquilo que eu comecei perguntando nesse vídeo. Nós temos medo, temos preocupação a respeito do que os outros vão pensar a nosso respeito quando a gente se posiciona frente a um assunto? Vamos lá. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Não tenhais medo. Por 3 vezes nesse trecho do Evangelho, nós ouvimos essa fala de Jesus. Não tenhais medo. Ao longo do Novo Testamento, é abundante ouvirmos isso. Toda hora Jesus fala, não tenhais medo. E mesmo no Antigo Testamento. Uma vez eu ouvi que há na Bíblia 365 vezes essa expressão, não tenhais medo. Eu mesmo não contei, mas teve alguém que contou e disse que é esse valor. E de maneira que a gente pode pensar que é uma vez para cada dia do ano, para que a gente nunca tenha medo, que a gente risque essa palavra do nosso vocabulário, não ter medo. Somente uma pessoa que não tem medo é uma pessoa livre. Pois bem, esse evangelho foi escrito em um momento em que a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande. Logo depois da ressurreição de Jesus, depois que passou Pentecostes, que os apóstolos começaram a pregar pelo mundo, não demorou muito até que começasse a haver uma grande perseguição contra os cristãos. Em primeiro lugar, entre os próprios judeus, mas depois disso, no Império Romano inteiro, começou a haver uma grande perseguição aos cristãos, primeiro porque eles se recusavam a adorar os deuses deles, mas principalmente pelo fato de os cristãos não reconhecerem no imperador uma figura divina. Pois é, naquele tempo, o governante, o imperador, ele
reclamava para si as honras de um deus. Até nos decretos daquele tempo, o imperador mandava escrever assim: Domiciano, vosso Deus e Salvador, vos ordena que cumprais parará, parará, parará. Vosso Deus e Salvador. Um homem, um ser humano, mas e que vivia no luxo e vivia do sangue dos outros derramado, né? Ele se intitulava Deus e Salvador. Os cristãos não aceitavam isso, evidentemente, e por não prestarem culto ao imperador, começaram a ser perseguidos e mortos, até que a coisa foi degringolando cada vez mais a chegar ao número de milhares de mártires nessa época, né? Há muitos relatos pavorosos de que os cristãos eram pendurados pelas ruas de Roma e ateavam fogo aos seus corpos para que servissem como postes de luz, né, nos caminhos da cidade de Roma. Os cristãos foram profundamente perseguidos. Então, imagina o que não causava isso nas comunidades. Essa insegurança de saber que a qualquer momento uma reunião poderia ser invadida, e justo eles que não estavam tramando nada de errado, mas simplesmente tentando viver o mandamento do amor, tentando viver de uma maneira que todos pudessem se tratar como irmãos, e o fato de não prestarem culto ao imperador fazia deles criminosos. Imagina o que isso não causou na comunidade, o medo que não se instaurou em muitos. Nesse contexto que Mateus, ao recordar-se de Jesus e ao escrever o Evangelho, achou que seria proveitoso que houvesse destacado nesse Evangelho essa colocação de Jesus frente às dificuldades que o segmento pode trazer. E é aí que então a gente ouve ele nos dizendo 3 vezes para não termos medo. E eu penso que há 3 coisinhas, a partir desses 3 não tenham medo, que a gente poderia aprender a partir do Evangelho e transformá-las em vida. Jesus pede para não termos medo dos que matam o corpo, né? Eu acho interessante que essa comunidade com medo certamente passava muita coisa na cabeça deles. Pode ser que passasse aquela coisa do onde será que eu fui amarrar meu burro, meu Deus do céu? Vim parar numa barca furada. O não tenham medo que Jesus dirige a todos na comunidade e a nós também, quer nos convidar a não termos medo, em primeiro lugar, do fracasso. Os cristãos ali, aquela comunidade, talvez tivesse medo justamente de que estavam num barco furado e que aquela missão iria fracassar. Mas Jesus diz: vocês valem, o Pai do céu não deixa passar fome os pardais, vocês valem muito mais que pardais, os cabelos da vossa cabeça, quem tem ainda, os meus já estão indo embora, já estão todos contados. Não tenham medo. Não tenham medo de fracassar ou de que essa missão vai dar em nada. E é gozado que hoje isso continua valendo, porque quantas coisas a gente não deixa de fazer, quantas vezes a gente não se deixa de se posicionar por medo de dar errado. Eu não vou começar a estudar, eu não vou começar a fazer tal coisa, eu não vou, porque pode dar errado. Tá, se você tenta algo novo, pode ser que dê errado, mas se você não tenta, já deu errado, né? A gente às vezes fica muito preocupado com o fracasso e querendo sempre ter essa imagem de sermos pessoas de sucesso. E mesmo aquelas pessoas que a gente acha que tiveram sucesso na vida, em qualquer campo que seja, a gente às vezes acha que aquele lugar aonde a pessoa chegou foi da noite para o dia, né? Às vezes a gente acha que a primeira música que Tom Jobim compôs foi maravilhosa, foi genial, que o primeiro desenho que Michelangelo fez, ou Leonardo da Vinci fez,
também eram geniais. Não, o primeiro desenho de Michelangelo certamente foi péssimo. A primeira composição de qualquer grande músico que a gente admire foi ruim, né? Medo de fracassar faz de nós fracassados. E Jesus chamava a igreja a não ter medo do fracasso, não ter medo da perseguição. Vamos em frente. Quem não tenta, já errou. Mas, para além do medo do fracasso, a gente pode perceber que há também o medo da crítica, o medo da perseguição. Ah, mas e se, fazendo isso, as pessoas comecem a criticar, as pessoas comecem a dar pedrada, as pessoas comecem a falar mal, ou comecem a perder amigos, ou porque tomei uma determinada posição frente a uma situação? Bom, é importante que a gente se lembre de uma coisa que aprendemos nas nossas infâncias, eu pelo menos aprendi. Quando havia uma mangueira, árvore de manga, né, que estava carregada, a gente não alcançava as mangas, então não era raro que a gente arrumasse um bambu, uma taquara grande, e começasse a dar bambuzada na árvore. Ou jogar pedra para ver se derrubava a manga. Árvore que não tinha manga não levava nem paulada e nem pedrada. Árvore que não dá fruto não leva pedrada. Você já deve ter entendido a metáfora. Se nós começarmos a fazer qualquer coisa que seja boa, se nós tentamos entrar no Espírito de Jesus Cristo, tentamos viver o amor, a justiça e todos aqueles valores que Ele nos ensina, se nós tentamos, no mínimo, ser honestos e fazer o bem, que nós estejamos preparados. Vai vir pedrada mesmo. Mas isso vai nos parar? Se parar, é porque nós somos covardes. Então, o segundo não tenha medo é para quem está preocupado com aquilo que os outros vão pensar ou falar. No final das contas, o que as pessoas falam a nosso respeito não diz quem nós somos. Revela o que a pessoa é. Se a pessoa está falando mal de você, que triste. Como deve ser triste ser essa pessoa que está falando mal de você injustamente. Eu não estou falando daquelas pessoas que vêm nos corrigir com caridade, porque a gente também não pode achar que tudo que a gente faz tá perfeito e tá certo, né? Mas quando vem a crítica maldosa, né? O que a pessoa fala diz mais do que ela é do que eu sou. Então, bola pra frente. Como diz o povo, a caravana passa, os cachorros ladram, mas a caravana passa, né? O terceiro, não tenham medo, que Jesus nos dirige, é o medo de que as pessoas que nos cercam e a quem nós amamos possam a ser prejudicadas também pelas opções que fizemos, pelas coisas que dizemos. Também nessas situações, Jesus nos convida a termos confiança, a irmos. E aqui, gente, o Evangelho nos convida a dar um passo que é além do natural. É o passo de sabermos que nem tudo está nas nossas mãos. Então, há algo de sobrenatural na fé em fazer o bem, de saber que Deus fará dar certo para aqueles que nos cercam. Deus cuidará. Falando assim pode ficar abstrato e quase não dê para compreender. Mas suponhamos que um pai de família trabalhasse numa situação não muito ideal, fosse um traficante de drogas. E de repente ele cai em si e percebe que aquele jeito de ganhar dinheiro não está certo. Entretanto, ele deixando de fazer isso significará a não entrada de dinheiro, e se é um pai de família, se tem filhos, então significa que ele vai ter que se virar de um outro jeito, e isso vai refletir na sua família, nos seus filhos,
a opção dele vai prejudicar de alguma maneira os filhos. Temos essa fé de que, mesmo dando esse salto de mudança que ele dá, ter a certeza de que Deus está cuidando e não vai deixar faltar. A certeza daquela pessoa que às vezes percebe que o vizinho está passando necessidade, como eu já vi acontecer, e a pessoa tirar de si, tirar de dentro de casa, para que o outro não passe fome. E acontecer de haver uma intervenção de Deus misteriosa que faz com que não falte comida para ninguém. Não sei se me explico, mas há um não tenham medo que nos convida à confiança nesse Deus que não deixa ninguém desamparado, ainda mais se nós estamos nos lançando a fazer o bem. Nós podemos fazer esse trato com Deus, né? Nós cuidamos das coisas dele, então vamos deixar ele cuidar de nós também, porque com certeza ele não vai deixar a gente perecer. Por fim, as últimas palavras desse evangelho pode ser que nos dê algum medo, por Jesus falar que se nós nos declararmos em favor dele, ele também se declarará a nosso favor diante do Pai. Mas se nós não nos declararmos, ele não se declarará a nosso favor. Por quê? Há um outro texto do Evangelho que talvez nos ajude a compreender esse aqui. Em um dado momento, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus fala que no momento em que nós formos apresentados de Deus, diante de Deus, após a morte, ele dirá a alguns: vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Mas para outros ele dirá: afastai-vos de mim, malditos, não vos conheço. O que é que levaria, de acordo com essa compreensão, a nós não sermos reconhecidos como filhos de Deus? Ora, um pai ou uma mãe teriam condições de olhar para o filho e não reconhecê-lo fisicamente? Só se ele mudou muito, né? Ora, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós há pouco falávamos que Deus tem coração, que Deus é amor. Ora, se somos filhos do amor, a nossa feição, o nosso semblante deve ser semelhante à feição e o semblante do Deus que é amor. Ora, se nós vamos nos desfigurando através de uma vida que não é amorosa, quanto mais distantes do amor, mais irreconhecíveis nós vamos ficar. Deus não se fecha a ninguém, mas essa fala de Jesus serve para nos fazer pensar no seguinte: o único esforço que vale a pena na nossa vida é o esforço de tentarmos ficar cada vez mais amorosos, é o esforço de tentarmos ter um coração que nem o coração de Jesus. Vai ter perseguição? Vai ter gente que vai criticar? É claro que vai. A gente vai ter medo de fracassar às vezes? Vai ter medo. Mas ainda assim vale a pena. Aquele que se lança nessa aventura de amar, de ser bom, de ser honesto, já começa a fazer o céu acontecer aqui. Então, a isso que Jesus nos convida. Nós não seríamos reconhecíveis a Deus se deixássemos de amar. Aí nós nos afastamos dele. E aí, ao invés de passarmos a vida fazendo o céu aqui na terra, nós acabamos fazendo da nossa própria vida um inferno e da vida dos outros também. Então vamos pedir ao Senhor, né, nessa semana em que estamos celebrando a festa do Sagrado Coração, que nós vivamos esse texto do Evangelho de domingo. Não tenha medo. Se precisar se posicionar em favor do amor, em favor da justiça, não ter medo da perseguição. Se diante de uma situação qualquer, no seu trabalho, na sua família, você tiver que fazer uma opção, faça a opção pelo amor, faça a opção pelo que é certo,
Faça a opção pelo que é honesto, pelo que é justo, pelo que é bom, mesmo que custe caro, mesmo que venham perseguições e pedradas a longo prazo, às vezes até curto, vale e valerá muito mais a pena estarmos no caminho do bem do que no caminho da iniquidade. Eu desejo a você uma excelente semana e peçamos ao Senhor que nos dê sempre essa graça. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.